Mas, meu amigo, deixa eu te fazer uma pergunta. Esse é um tema muito relevante, plataformas privadas. Eu, particularmente, sou um grande defensor das plataformas, porque eu sou um grande defensor também da autonomia dos entes e sou um defensor do mercado privado. Acho que o mercado privado traz inovação. Acho que a existência das plataformas privadas e das ferramentas privadas já impulsionaram a uma melhoria nas plataformas públicas, né? Que, como eu sempre digo, né? Acho que deveriam cobrar também dos fornecedores a participação, acho que seria muito importante. E com a nova lei de licitações, esse tema das plataformas se agigantou, né? Dada a grande relevância, a nova lei ela teve essa mensagem de opção pelas licitações eletrônicas. E o portal de compras ele tem se consolidado como a maior, na minha opinião, a maior plataforma privada de licitações do país. Não à toa, vocês estão sempre disputando lá no Congresso Brasileiro de Pregoeiros agora, nos últimos anos, o Oscar, né? Das Longa contratações. história esse ano, mas tudo bem. E eu, até pela relação que já tenho com o portal, por conhecer o funcionamento do portal, tenho acompanhado muito a forma séria, né? Muito preocupada, a forma repleta de preocupações com a lisura, né? Com a forma escorreita de oferecer esse serviço para todos os órgãos públicos, a forma como vocês tratam a licitação de maneira muito séria e proba, né? Então, considerando agora esse desafio, né, da implantação da nova lei de licitações e contratos mesmo, né? Quais são os principais desafios, ou o que estão sendo os principais desafios, né? Os principais desafios nessa transição, né? Nessa consolidação de aplicação da nova lei? Rony, a gente pode falar desses desafios. Nosso público é principalmente municipal, né? Então, quando a gente fala, apesar de ter já diversos compradores de outras esferas e também de outras naturezas, Sistema S, consórcios diversos, tem terceiro setor, tem um pouquinho de tudo dentro desse market share, por assim dizer. Mas, inegavelmente, se a gente parar para pensar na história do comprador mais relevante, ele é o comprador da administração direta municipal. Nessa ótica, cara, a gente tem diversos desafios que a gente teve que tratar. E talvez não seja ainda a única ótica necessária quando a gente está falando em desafios. Tem outras aí que a gente pode caminhar um pouquinho sobre elas. Primeiro, quando a gente teve uma mudança que ela é muito mais estrutural do que só o processo licitatório propriamente dito, só a fase externa, né? Então, um grande impacto que a gente viu dentro da aplicação da 14133 foi essa mudança de realidade, onde a gente sai de uma lei que estava muito focada na escolha do fornecedor que vai ter o direito de contratar com a administração pública, uma lei que ela é mais conceitual e mais que olha mais para o resultado. Então ela aumenta muito dentro do mesmo marco regulatório a questão da fase de planejamento e também do acompanhamento contratual, que eu entendo que amplia o escopo da atuação de todo e qualquer portal, né? Então, isso gera um primeiro desafio, que a gente começa a enxergar que o tipo de solução que a gente tem que integrar, perdão, entregar. Língua presa é um horror nessa hora, tá? Ela começa a ampliar. Então, isso vem em dois caminhos. Um aumento da questão da integração de API com outras soluções. Tem órgãos que já têm planejamento, fases internas bem estruturadas e acompanhamento de contrato bem estruturado. Então, não faz sentido e nunca fez reinventar a roda. Então, como é que a gente fala com as estruturas já existentes? Outro lado da conversa e como é que a gente ajuda quem não tem? Tem um universo muito grande de entes compradores que não têm ferramentas adequadas para o tipo de acompanhamento e para o tipo de prestação de contas em PNCP que está prevista na nova legislação. Então, o primeiro desafio é esse. O segundo desafio é um desafio de comunicação. A gente tem uma fatia muito significativa de municípios com menos de 20 mil habitantes. E até hoje a gente rodando pelo Brasil afora encontra município que olha para 1433 e fala: ah, não, mas essa lei eu só preciso preocupar com ela em 1º de abril de 2027. É sério? É sério? Sério?
Sério? Hoje, em palestra, tá? Num evento, o Portal de Compras Públicas faz eventos pelo Brasil todo. Hoje, eu escutei uma dessa, tipo, "Ah, não, isso ainda não é para mim, não, professor, sabe? Isso é para município grande, eu sou pequenininho." Então, a falta de entendimento, tá? Eu não sei se é por vontade sabe, eu não sei o que motiva essa falta de entendimento, tá? Tem alternativas, é uma resposta que certamente é de múltipla escolha, não é uma resposta simples para isso. Mas tem muita gente que não consegue entender. A turma está Diga. confirmando, tá confirmando o que você está dizendo, o Andros, a Valéria, né? Tem que fazer um meme com o compadre Washington, né? Tipo, sabe nada, nosso meme. É, então eu assusto, sabe? Porque a gente fala a respeito disso desde 2021, cara, sabe? Não é uma coisa que a gente começou a falar a partir de 1º de janeiro de 2024, não, sabe? É uma coisa que a gente vem falando repetidas vezes. Tem pontos que o pequeno município pode ter um prazo maior de adequação? Tem. Isso quer dizer que ele só precisa? Não, a gente sabe disso, né? A gente que labuta nesse setor. A gente sabe disso há um bom tempo, mas a gente encontra esse tipo de realidade com muita frequência. E do mesmo jeito que na virada de 2023 para 2024 eu escutava muita gente falando que a 8666 ia ser prorrogada, sabe? Então, a gente jurando de pé junto, eu ainda escuto essa lei é só mais para frente e não é num lugar ou outro, não, cara. É uma informação que está mal difundida pelo Brasil todo ainda. Está diminuindo? Tá, claro, graças a Deus. Mas tem gente que faz questão de fingir que não está vendo. Vai dar um problemão. Alguém. Você está vendo confirmações diversas aí no chat. Não sou só eu, não, que fico pasmo. E, pessoal, o portal faz uma média de 2 eventos por semana, sabe? A gente escuta isso todo evento. É raríssimo a gente não escutar esse tipo de coisa, tá? Esse mês que tá chegando aí, Semana Santa, é uma semana meio que morta por esse tipo de coisa, né, Rony? Então a gente está adensando os eventos. Semana passada foram três, eu escutei isso nos três. Hoje, por um acaso, teve dois. Numa estrutura mais requintada um pouquinho, que era Grande ABC, né, isso não apareceu, até porque não tinha município de menos de 20 mil habitantes. No outro, teve. Então, para mim, esse é o maior desafio, sabe? É entender qual é a responsabilidade do ente comprador e de em que ponto a gente está dentro dessa regulamentação. O terceiro ponto, posso esticar um pouquinho ou você quer fazer alguma pergunta nisso aí? Tá? O terceiro ponto que me preocupa um pouquinho é que, como a nova lei de licitações e contratos fala em, sei lá, o número que eu escuto, eu nunca parei para contar, acho que a gente já conversou a respeito disso, mas me falam em 79 pontos de regulamentação, eu sei que são vários. O que eu vejo? Tem gente usando, tá? Tem gente usando e tem gente usando talvez com mais criatividade do que o adequado esse espaço para regulamentação. Inclusive, muita gente regulamentando trechos que eu considero que vão contra a letra fria da lei, sabe? Tem muita tentativa pelo Brasil afora de reeditar coisas que foram positivas da regulamentação passada, tipo, por exemplo, o Decreto-Lei 10.024, a entrega da proposta, de documentação de proposta do licitante junto com a proposta e não só depois. E por aí vai, sabe? Tem muito detalhezinho que a gente olha e fala, poxa, mas será que isso aqui estava naquela conta dos 79 que alguém contou? Será que esse é um dos itens que cabe regulamentação? Eu admito que eu tenho dúvida, tá? E, mas a gente tem visto gente batendo o pé e falando, é assim, tem que ser assim, eu quero que seja assim. É, criatividade sem fim. Valéria, eu concordo enormemente com o que você está dizendo, sabe? A criatividade é sem fim dentro dessa história. Né? E, finalmente, só para fechar, o último ponto, que aí é uma coisa que tem muito a ver com a nossa plataforma, é o pessoal entender o que que é uma plataforma privada. E entender as diferenças entre as plataformas privadas, né? Porque você tem soluções desde a nossa, que opera num modelo onde são milhares de entes compradores na mesma plataforma, sem cobrança de resultado, um acesso único à plataforma. Não é o modelo do Banco do Brasil, o que não dizer.
que afinal de contas foi inspirado aí mesmo, até um número crescente de pequenas plataformas que são contratadas para atender um ente comprador só, e que são literalmente modelos de negócio e realidade completamente distintas, inclusive com os problemas que a gente virou notícia semana passada, né? Hoje ainda estava tendo mais repercussão desse tipo de cenário. Então, separar os diversos enfoques e tratar situações diferentes, de forma diferente, é uma coisa que tem sido muito difícil ainda para a gente, enquanto empreendedor, inclusive, não só enquanto plataforma. Interessante, amigo. Interessante. Realmente, em relação às plataformas privadas, você tem dois modelos de negócios diferentes. Um de plataformas privadas, digamos, descentralizadas, que é o caso do Portal e de outras, em que ele tem vários órgãos participando, usando a mesma plataforma, e com isso, obviamente, com muito mais competitividade, né? E aquelas em que o órgão público ele contrata uma empresa para fazer uma plataforma fechada para ele. Então, acaba sendo uma plataforma concentrada apenas naquele órgão. Isso, obviamente, reduz muito a competitividade e eu temo muito, inclusive, que esse tipo de modelagem sendo, digamos, se ampliando, você comece a gerar um custo transacional tão grande para participar das licitações que vai voltar ao que era antes da 866, ou no início da 866, onde você tinha que fazer o registro cadastral em cada órgão que você queria fazer a licitação. Então, você vai ter que entrar em cada plataforma, isso seria péssimo, eu acho, para a competitividade. Eu prefiro esse modelo de negócio de uma plataforma que tenha grande amplitude, ele talvez seja melhor pensando num ponto de equilíbrio para as estações. Agora, ao mesmo tempo, vai ter as plataformas privadas, já porque as públicas terão dificuldade de dar conta disso, vai ter sempre uma necessidade, e aí eu acho que talvez seja um grande desafio para o portal, como para qualquer outra plataforma privada ou Privado. seja, descentralizada, concentrada, de você oferecer o suporte técnico, né, e operacional para tantos órgãos diversos, né, que vão ter demandas, algumas delas até para essa customização. Às vezes para o apoio, eu acho que é algo que se fala muito que o GovBR, que é a principal pública, acaba não dando conta de atender, para o apoio, né, para essa assistência, mas também para eventual customização, né? O ponto que você falou, por exemplo, eu acredito que ele não poderia ser tratado de maneira diversa numa regulamentação, mas eu defendo que ele poderia na lei. Numa lei local específica, poderia ser criada essa regra, uma regra que eu particularmente acho até a do decreto federal do pregão eletrônico era até melhor do que a da lei. Tem quem pense diferente, eu respeito E demais. eu prefiro também, tá? Eu acho que ela é muito mais efetiva para o combate de certas práticas que são muito nocivas para o processo, principalmente o coelho, tá? O outro modelo é muito mais adequado. Tá? Perfeito. Então, eu entendo que essa mudança foi um retrocesso. Isso é uma leitura pessoal minha. Perfeito, eu também tenho essa mesma leitura. E se o problema já pode ser percebido até numa plataforma como o portal que tem um filtro natural de seleção, você já tem muito menos aqueles licitantes que eu chamo de doidinhos, né? Imagine no GovBR onde é gratuito, que o mesmo licitante ele tem 3, 4, 5 PJs participando ali, ele cadastra livremente, participando às vezes da mesma licitação, em nome, enfim. Dizem que na Suíça isso acontece, numa plataforma pública, né, da Suíça. Na prática, a oportunidade de juntada posterior dos documentos e até, com a devida vênia, uma jurisprudência leniente com esse tipo de postura, né, de troca, de substituição de documentos, faz com que muitas vezes esse tipo de permissividade ou de permissão favoreça acordos escusos durante a licitação, né? Perfeito. Enquanto está se discutindo o documento lá do primeiro, todo mundo sabe quem são os próximos classificados. E o mercado pode dialogar, infelizmente, nesse caso. Né? Infelizmente, nesse caso. Então, eu até prefiro a modelagem do decreto. Acho que uma legislação local poderia tratar de maneira diferente da Lei 14.133, por não ser uma regra materialmente geral. E, eventualmente, você pode ter um estado, um município, dizendo, olha, portal, aqui eu fiz uma lei de licitação que respeita as normas gerais, mas nesse ponto aqui eu quero ter um tratamento diferente, customiza para mim.
Além disso, tem a questão do. Se tem gente que não sabe nem que a lei é aplicável, imagine usar a plataforma. Imagine usar a plataforma. Então, eu imagino que vocês têm uma necessidade enorme de dar assistência, de dar apoio, pegar na mão, ajudar. Como é que vocês têm lidado com essa demanda? Vamos lá. Primeiro, eu não vou negar que o desafio dos últimos 2 anos nessa questão do permitir essa customização, tá, realmente tem sido um desafio grande, pesado para a equipe técnica, tá? Porque isso é uma proposta de valor nossa, tá? Eu não crio, eu não faço doutrina, eu permito que o órgão implemente a doutrina que ele entende adequada. Então, eu não faço juízo de valor com regra, sabe, Rony? Eu me considero incompetente enquanto plataforma para dizer se a pessoa pode ou não pode regulamentar tal coisa. Tá? Para você ter uma ideia Você citou um ponto que entre nós tem muita gente que usa, tá? Essa regulamentação pedindo documentação na proposta é muito comum. Mas a gente tem coisas do gênero não ter ordenador de despesa e ter comitê ordenador de despesa. Não sei se você já ouviu ficar sabendo dessa. Mas tem órgãos que estão optando por um modelo que cá entre nós eu não participaria enquanto membro desse tal comitê nunca, que é, em vez de você ter um ordenador de despesa direto, cria-se um comitê, às vezes com duas, às vezes com três, às vezes com cinco pessoas, que aponta-se o comitê, vincula-se um usuário a esse comitê e qualquer um que logue age como ordenador de despesas com decreto dizendo que essas pessoas respondem de forma solidária às ações de todos os membros do comitê. Eu acho que eu já comentei e repito. Eu não botava meu CPF no comitê. Eu declinava esse convite. Quer participar desse comitê? Não, obrigado. Eu não tenho problema nenhum em responder por alguma coisa que eu faça. Agora, responder solidariamente com ações, por ações de terceiros, eu acho que não faz sentido. Mas até isso tem. Então, isso é um ponto. Botar a equipe de TI para manter a estrutura em pé com essa quantidade de customização, são mais de 3.000 pontos de customização que a gente tem hoje. É coisa que não acaba mais. É É, muita coisa. Só responder aqui a Vanessa. Vanessa, não precisa de regulamentação para usar a plataforma privada, tá? Você já pode usar a plataforma privada, como pode usar a pública. E eu tenho defendido, Léo, já em cursos, em eventos, se eu fosse gestor, eu testaria as duas. Eu teria, porque a plataforma é como se fosse uma sala de licitação. Né? Então, tem muita gente que usa uma determinada plataforma pública e reclama que ela não serve para isso e aquilo. Beleza, então experimenta a privada. Começa a colher dados, vê qual é que dá o resultado melhor para você poder ter uma escolha baseada em dados. Então, não precisa ter regulamentação para usar a plataforma. Agora, às vezes, quando a legislação local, por exemplo, a Bahia já tem uma lei local com algumas especificidades, alguns municípios já têm também, ou regulamentações locais, que trazem regras diferentes das regulamentações federais, então a plataforma privada precisa dar uma ajustada, uma customizada para, digamos, aderir àquela regulamentação. E é esse o desafio que a gente está falando. perfeito. É bem isso mesmo. A plataforma que está em fase de implementação privada em Natal aí é Negra MI Oficial. É a É uma nossa, diga de cantora, passagem. essa é uma cantora, além de trabalhar com licitação, viu, tem uma voz maravilhosa. É a nossa, tá? Então, eu tenho certeza que vai ser um processo bem interessante. A gente tem conversado um bocado. Rony, principalmente para a compra municipal, sabe? A gente entrega uma solução mais adequada, tá? Não quero falar mal da solução do governo federal, não. Pelo contrário, eu entendo que ela é uma ótima solução para o governo federal. Tá? Tem um monte de recurso necessário, e eu vou apontar uma que é bem boba e que impacta muita gente, que é a parametrização da Lei Complementar 147 de 2009, compra local e regional, que a gente tem nativo, que você consegue fazer isso, e que de outra forma você, para poder aplicar, você vai ter que fazer isso na mão, né? Baixar um resultado sem a aplicação disso, trazer os resultados para o seu próprio computador, fazer os cálculos e as compensações para poder definir de fato o resultado final, carregar isso depois na outra plataforma e fazer as alterações necessárias manualmente. Você perde, tá,
ponto que eu considero fundamental no processo, que é a rastreabilidade do que aconteceu. Por que que a gente chega ali dentro? Enquanto plataforma, primeiro, eu não faço doutrina, eu já falei. Segundo, eu tenho uma necessidade muito grande de conseguir demonstrar que aquilo que foi feito por aquele autor dentro dessa linha de tempo. Entender a rastreabilidade do que aconteceu, a sobrevida e a rastreabilidade das ações. A partir do momento que eu começo a ter um monte de ação manual feita fora da plataforma para apresentar o que aconteceu depois, essa linha se perde. Tá? E consequentemente, a gente começa a perder a garantia que a gente consegue dar de que aquilo que foi feito dentro de uma sequência demonstrável. Tá? Então, isso é um impacto que eu entendo que é negativo. Então, a gente conseguir fazer isso enquanto sistema é realmente, eu entendo que é uma necessidade e um papel importante do que a gente tem. O outro lado é o lado humano, porque como você tem esse conjunto de diferenças que é muito grande, a solução caminha para uma equipe muito grande de seres humanos. A gente tem alguma dificuldade para fazer automação para isso, e a gente está usando um monte de lugar. Para isso, ainda não conseguimos chegar lá, não. Talvez caminhe para isso de capacitação e de pessoas que não podem ser um operador de call center, não pode ser alguém de simples helpdesk. A pessoa tem que entender o que está acontecendo ali e conseguir traduzir para quem está do outro lado, seja ele comprador e fornecedor, ou fornecedor, qual é o cenário que ele está encaixado quando ele vem trazendo uma dúvida ou uma reclamação, ou seja lá o que for, dentro do contexto, para falar, olha, a solução para o teu caminho passa por esse caminho daqui. Tem tal e tal passo, então você tem que fazer tal e tal coisa. Então, isso é um desafio. Primeiro, não pode ser qualquer pessoa. O setup dessa pessoa, né, o treinamento, capacitação dessa pessoa, ele é complicado. E segundo, essa pessoa não, ela tem que ser, em última instância, um especialista. A gente forma pregoeiro o tempo todo dentro da plataforma do portal, na estrutura de atendimento do Helpdesk. Por quê? Primeiro, a gente exige que tenha o curso da ENAP de pregoeiro. Todo mundo no meu call center, são mais de 100 pessoas hoje, é pregoeiro formado pela ENAP. Senão, não senta na cadeira do call center. Agora, e depois os caras têm que entender as diferenças daquilo que ele aprendeu, porque o curso da ENAP é baseado na plataforma do Compras Gov, né? E entender as diferenças para nós. Tudo bem, isso é treinamento interno. E o que mais acontece é que essa pessoa passa um determinado tempo e descobre que ele tem tudo que o mercado precisa para atuar em outra frente. Então é muito comum a gente estar produzindo capacitação para o mercado e isso aí não para de girar. É mais um retorno que a gente dá. Eu não incomodo, não. Eu acho que o caminho é esse mesmo, sabe? Faz parte do processo. Cara, o desafio maior aí não é o agente público. O- e eu explico, porque o agente público ele acaba tendo que se adaptar ao conjunto de regras que ele está habituado a usar dentro da regulamentação dele, né? Que às vezes é diferente de outra. Eu vejo com preocupação as dificuldades que os fornecedores estão tendo quando eles encontram, às vezes na mesma plataforma, regras e passos que, mesmo que muito parecidos, mudem de uma para outra. Inversão de fase do pregão eletrônico. Tá? Quando acontece. É. Tem lugar, tem ente comprador que configura que a pessoa, se for inabilitada, vai participar da sessão pública, da disputa de preço, né? Tem comprador que configura que não pode. E tem comprador que criou a fase completa, de fase recursal completa depois de habilitação e depois de disputa de preço, e não só a fase de intenção. É regulamentação. Então, às vezes, você tem, na mesma estrutura, dois processos acontecendo no mesmo dia e que vão ter regras. A descrição seria igual, mas eles vão ter regras razoavelmente diferentes. Isso gera uma dificuldade para o fornecedor que tem crescido todo dia. Interessante, interessante isso. Eu fico imaginando, né? E isso numa plataforma que tem uma equipe muito qualificada, já bem qualificada. Fiquei, meu amigo Marcos até fez essa observação agora nos comentários, né? Você ter
uma formação de pregoeiros ou de agentes de licitação na própria equipe de call center, né, de atendimento da plataforma, porque o pessoal começa a entender da plataforma de licitação, faz curso no ENAP, então você já tem uma equipe muito boa para preparar. Eu fico imaginando isso nas outras que não possuem esse mesmo, essas pessoas para orientar, né? E eu acredito que boa parte dessa mudança de uma lógica, de uma plataforma para outra, ou dentro da mesma plataforma, de uma organização pública para outra, também, acho que tem que se respeitar até certo ponto, meu amigo, porque é uma questão de interpretação do texto legal, que o federal definiu um jeito, que um estado, um município pode dizer, poxa, esse jeito não é bom, não funciona bem, e está dentro de regulamentar a lei de maneira diferente, eu vou aplicar de uma outra forma, eu vou definir de uma outra forma. É uma autonomia que o ente tem que ter. Né? E é até bom que ele tenha certa autonomia, porque para que nós possamos experimentar outros modelos, porque esses outros modelos podem, de repente, trazer soluções melhores que influenciam o aperfeiçoamento da federal. Né? Eu acho que é algo possível, né? E, óbvio, respeitando o que está na lei. Sem dúvida Claro. nenhuma, respeitando o que está na lei. Mas, óbvio, isso também traz um grande desafio de customização, um desafio técnico para as plataformas privadas. Né? Na E falando maioria das vezes, rapidinho, Rony, na maioria das vezes a gente consegue parametrizar. Tem pouquíssimas coisas que a gente vira e fala não dou conta. Eu vou dar um exemplo enorme. Critério de desempate. Todo dia alguém me pede, por que que vocês não implementaram ainda o ranking de licitantes para poder usar como critério de desempate? Esse é um pedaço que eu peço a mão para o céu, que eu peço todo dia com as mãos para o céu, que alguém regulamente isso logo, pelo amor de Deus. Porque, gente, eu não posso criar regra de negócio que impacte em resultado, tá? Eu não posso tirar um ranking de fornecedores da minha cabeça, tá? Então, a nossa resposta padrão é não tem problema nenhum. Eu entendo que isso vai ter que ser um ranking nacional em algum momento, não existe, tá? isso, Então, você quer ter o seu enquanto não tem o nacional, você, ente comprador, regulamenta, me diz qual é o parâmetro e a gente aplica aqui. Mas a regra, ela não pode ser minha, entende? Eu não posso virar doutrinador. Eu não, o que eu falar vai mudar o resultado final da operação. E eu me entendo plataforma e não agente. Eu implemento uma regra de terceiros. Eu não posso criar regra. Para não dizer que eu nunca criei regra, o nosso código de desempate automático, né, de sorteio, não tem outra maneira a não ser fazer isso de forma eletrônica. Essa está feita. Essa está feita, está registrada em cartório, está aberta. Você quer entender como é que a gente faz o sorteio? Literalmente eu lhe passo o documento que está registrado em cartório com o código, para ser transparente. Ó, essa é a mecânica que é feita para gerar um sorteio. Tá? Para dar transparência para o processo. Agora, um ranking? Amigo, quem sou eu, sabe? Eu sou muito pequenininho para isso aí nessa fila do pão. Hein? não, Nessa fila do pão não sou absolutamente ninguém. não, mas vocês estão corretos, estão sendo conformes à lei, porque a própria lei expressamente condiciona a regulamentação. Então, sem regulamentação, não se pode usar aquele critério. A lei expressamente. Qualquer tentativa de uso daquele parâmetro sem a regulamentação pertinente, ela seria ilegal, seria um desempate ilegal que facilmente seria discutido, né, judicializado. Então, vocês estão certos, estão sendo conformes à lei. Acho que é a decisão jurídica mais acertada mesmo. Mas já falando em novidades e possibilidade de inovação e mudanças, né, entre unidades federativas, para minha alegria no sentido de confirmação de algo que eu defendo há muito tempo, todo mundo sabe, você sabe também, já conversei muito sobre isso, eu sempre fui um crítico a uma postura federal de impor suas normativas, suas plataformas, quando os recursos fossem federais, né? Transferidos para estados e municípios. Eu sempre achei que não era um formato correto, na minha opinião, né? Democrático, se quer democrático, e também não era constitucional. Né? E um dos argumentos que eu sempre defendi é que a gente precisa respeitar o federalismo, respeitar a autonomia dos entes e compreender que não existe um monopólio da inteligência técnica na área de licitações em Brasília. Há muita gente boa espalhada pelo Brasil que podem criar soluções até melhores. Nada obstante, realmente nós tenhamos
nos últimos, sei lá, 10 anos, muita coisa boa vindo dos órgãos federais em Brasília e sendo repetidas, né, por várias unidades federativas. Mas não há um monopólio, nós podemos ter coisas boas sendo criadas fora. Isso ocorreu na 866, Bahia, São Paulo, outros estados também trouxeram coisas boas. E agora, na nova lei, num tempo até bem mais curto do que ocorreu com a 866, já surgem novidades interessantes. Mato Grosso, algumas regulamentações no Nordeste, Paraíba, Bahia, Pernambuco. Recife, em especial, criou uma inovação muito interessante com o GoMei, né? Com o GoMei, que inspirou o projeto do governo federal agora, o Contrata Mais Brasil, um projeto que tem coisas muito interessantes, né? Talvez seja uma grande tentativa de disrupção na área. Tem coisas lá que eu defendo muito, tem coisas lá que eu acho que precisam de alguns ajustes, mas eu admiro a tentativa de fazer algo disruptivo, tentar fazer algo novo. E a gente teve modelagens diferentes em Recife, modelagens diferentes agora no federal. Eu posso ter, então, um potencial de uma modelagem, uma terceira forma de modelagem também para um outro estado, para um outro município. Minas, por exemplo, já tem alguma coisa também na área de credenciamento. Como é que o portal está se estruturando para o credenciamento, que é tão flexível, tem um framework tão flexível e que com a possibilidade de credenciamento para mercados fluidos está inspirando coisas ainda mais arrojadas e flexíveis. Como é que vocês estão demandando eventuais pleitos para customização do credenciamento em relação ao mercado fluido? Olha, a pergunta é muito bacana, porque, vamos lá, a gente tem conversado a respeito disso, entre nós, você já participou de diversas dessas conversas, né? Você, inclusive, é o grande mentor do processo de credenciamento aqui dentro do portal. E a gente tem uma construção que está evoluindo de forma cada vez mais sólida e que tem duas vertentes distintas. Eu acho que o cenário do credenciamento órgão a órgão, ele está muito bem desenhado, sabe? A gente consegue pensar cenários que são muito fáceis de implementar. E com esse avanço do Contrata Mais Brasil, que aliás a gente está terminando dentro da linha do credenciamento uma versão que a gente chama de contrata simples, tá? É parte da brincadeira do Fazer Simples Transforma, que é o nosso logo, tá? A gente está aproveitando para adaptar coisas que a gente já discutiu junto, tá? Então, uma hora dessa, pessoal, aliás, está muito perto de sair, a gente tem que mostrar isso para as pessoas. Então, eu vou lhe convidar muito breve para ver isso aí. Estamos terminando a parte de integrações e a coisa sai. Que é uma característica que eu achei muito bacana dentro da proposta do Contrata Mais. Porque, vamos lá, dentro do que a gente olhava da regulação, quando a gente falava em credenciamento, tá claro para a gente o cenário onde eu tenho um órgão comprador com seus credenciamentos, correto? Certo. O tratamento que o Contrata Mais Brasil trouxe, criando o conceito do órgão gerenciador, né? Da plata. Eu Então, esqueci os nomes aqui, ó. o gerenciador com- são três: gerenciador, não sei o que, e o comprador, né? Isso. Ela é da adesão, inclusive. Acho que essa é a grande. É uma pseudo-adesão, né? É uma pseudo-adesão ao credenciamento. Ele deu uma solução técnica que era meio que óbvia para a gente, tá? É uma questão de escala. Com 5.569 municípios mais um Distrito Federal, se cada órgão para credenciar para mercados fluidos qualquer coisa tivesse que ter a sua estrutura de credenciamento, seu credenciamento próprio, e forçar que todos os participantes se credenciassem dentro do credenciamento de órgão a órgão, a gente já tem um desafio muito grande. Quando você cria esse modelo da carona, né, que esse daí é mais um exemplo que tinha que sair do governo federal mesmo, de uma regulação de alguém, como você comentou, alguém está abrindo uma porta, né, eles estão querendo inovar. Esse é o tipo de inovação que, se eu tivesse desenhado, eu teria desenhado a mesma coisa nesse raciocínio
um órgão justifica o porquê, abre a porta para outros fazerem uso da mesma solução e do mesmo porquê, e os fornecedores que tivessem credenciados para um determinado órgão estão atendendo todos os outros na carona. Seria a solução que eu daria. Tá? Só que eu não conseguiria ser o primeiro a fazer isso. Não tinha como eu ser o primeiro a fazer isso, porque eu ia escutar no mesmo segundo que isso tivesse publicado, que onde já se viu eu acreditar que eu tinha como botar carona num credenciamento que, vamos combinar? Onde é que está escrito? Não está, né? Agora tem. Agora está escrito no IN, né? Mas não tinha. Então, nessas horas, quando eles abrem porta, a gente fica muito feliz e fala: olha, agora eu tenho um caminho claro para seguir aqui dentro. Inclusive, diz, quando alguém perguntar por que que você está fazendo assim, é apontar e falar: olha, porque esse foi o caminho que foi apontado pela própria estrutura do governo federal. Porque, Rony, se você não é um grande comprador, por exemplo, você citou o exemplo de Minas, certamente você está pensando aí em Belo Horizonte, que tem uma solução nessa linha. Belo Horizonte é uma das grandes cidades do país, a quarta maior cidade do país, imagino. Aí faz sentido alguém se mobilizar para buscar atender a quarta maior cidade do país. Se é São Francisco de. Como que é o nome do menor município brasileiro, perdão? Me deu um Serra, branco aqui agora. Serra da É, Saudade. O menor brasileiro é Serra da Saudade. 1.800 munícipes, uma coisa assim, não é isso? 800. 800, 800. sabe? É, Amigo, você não vai conseguir gerar interesse para alguém ter todo um trabalho documental para o município do esporte. Então, soluções que elas são colaborativas, elas fazem. Miguel Leão no Piauí, Andros está escrevendo aqui dentro. Ok, eu não vou sustentar a tese, não, tá? Realmente eu não estou com o IBGE aberto aqui dentro, e como eu estou segurando o celular porque o meu suporte não deu certo, sabe? Eu estou apoiando ele aqui no lugar. Eu não vou teclar para pesquisar isso aqui, não. Mas eu te digo que essa solução colaborativa é a solução que viabiliza que esse tipo de coisa aconteça. Tá? Eu entendo que o que o governo federal fez nessa história precisa de um monte de ajuste e de acertozinho ainda, principalmente no cenário onde você está com preço fixo, demandando um cenário de sorteio simples, tá? Porque as regras desse sorteio são complexas, a gente falou disso ainda agora, em um outro cenário. Elas vão impactar direto o resultado, não tem como negar que elas vão impactar, elas vão mais do que impactar, elas vão definir o resultado. Tá? E a gente tem um cenário que é complexo, que é, beleza, e quanto a e o princípio de ofertar de forma isonômica as oportunidades entre os credenciados nesse momento, sofre o grande desafio de enxergar se o crescimento dessas ofertas ele é maior ou menor do que o crescimento da base de credenciados habilitados dentro daquela estrutura. Tá? Como é que isso vai se comportar? Tem coisas que a gente ainda precisa discutir um pouquinho mais, e eu entendo que o governo federal, inclusive, viu esse problema, né? Porque até outro dia a parte de contratação nesse modelo estava suspensa, eles deram uma pausa. Não sei se voltaram, isso é uma informação de uns 15 dias atrás, ela talvez esteja desatualizada ainda. Então, tem pontos que a gente tem que ajustar. Mas diga, você ia Não, complementar. perfeito, pode continuar. Eu acho que é isso. Talvez eu repito, sou entusiasta da tentativa de disrupção. Acho que tem uma base normativa, embora a lei não tenha sido explícita sobre um tema. Vou para Brasília, então eu vou levar o meu livro para você. Acho que você não tem sobre marketplace e compras públicas. E eu até fiquei feliz porque assim parte do que eu defendo lá Está bem apresentado, né? Teve muita coisa que a gente já tinha conversado mais de uma vez aqui, é verdade, é verdade. tá lá. E eu acho que a tentativa de disrupção foi muito válida, é boa, tem muita coisa ali que eu admiro e fiquei feliz, mas ao mesmo tempo, e já tive a oportunidade, inclusive, semana do Congresso Brasileiro de Pegoeiros, a semana passada, de ter pontuado isso com o Pojo da Sérgio, dizendo, olha, eu acho que vocês têm que ir devagar, porque uma coisa é você fazer isso no município, até no Estado, né, ou numa estrutura mais limitada. Outra coisa é algo federal, né, que vai envolver tantas estruturas diferentes. Então, ir devagar com sandbox me parece ser a melhor estratégia para o uso de algo arrojado, algo disruptivo. Né? Não tentar
fazer algo de maneira muito ampla, porque vai gerar resistência, né? Vão gerar, certamente vai gerar críticas. Então, fazer aos poucos, com objetos específicos, de repente, talvez sem admitir essa adesão ampla no primeiro momento, embora o ideal no futuro é que a gente tenha essa adesão, a utilização da plataforma por outros órgãos, acho que é viável, mas ir experimentando aos poucos esse crescimento. Quando tiver dados, que é a grande mudança de cultura que eu acho que a nova lei precisa trazer. Vamos ter dados. Vamos começar a ter Perfeito. qual o impacto, por exemplo, do uso do credenciamento mercados fluidos para a área de saúde. Hoje a gente vai para as licitações, não no portal, certamente os números no portal são diferentes, mas quando a gente vai para o Gov, e eu já vi em alguns órgãos, já pedi esses números em alguns órgãos, assim, o percentual de licitação deserta ou fracassada é enorme, assim, é algo que beira a metade. Sim. Da outra metade que é contratada, um percentual enorme não é executado durante toda a vigência do contrato ou da ata. Então, qual é o nível de eficiência dessa política de contratação pública? Né? Não adianta, houve um deságio no pregão de 60%. Poxa, mas não foi entregue o medicamento, não foi entregue o material hospitalar. Eu Teve acredito um deságio de 60% e teve um desabastecimento de 100 depois. que sim, Então, aí não adiantou. Aí não adiantou. nada, zero. Então, Uhum. eu acho que testar essa modelagem em determinados setores, ver o resultado, dizer, puxa, até para dialogar com os órgãos de controle. Olha a Perfeito. diferença do resultado aqui. Olha o que a gente ganhou aqui usando essa modelagem. Sem, digamos, sucumbir à tentação de transformar nessa modelagem excepcional do credenciamento para mercados fluidos numa regra geral, para não correr, digamos, o desvirtuamento que talvez, de certa forma, tem ocorrido com o uso do pregão para coisas que ele não funciona bem pela complexidade. Então, acho que é testar aos poucos. Acho que vocês estão sendo bem corretos nessa maturação da ferramenta, para ir testando, vendo os resultados e auxiliando os municípios e os estados a aplicarem com segurança, né? Aplicarem essas regras com segurança. Exatamente buscar um sandbox que a gente está no processo aqui agora, tá? A gente já tem conversado aí, a ideia é começar um piloto breve, aí a gente faz uma outra live para contar um pouquinho a respeito disso, quando isso for ter a partida definitiva, tá, Rony? Mas está bem perto da gente conseguir tratar isso aí. E tem um monte de discussão ainda, não só de modelo de modelo de operação, de modelo de negócio, por que não? Porque, afinal de contas, é uma preocupação que tem aqui. Eu tenho uma visão muito clara que a gente não pode pensar em participação em resultado. Eu acho que a gente tem que tomar um cuidado enorme com essa história de onerar percentualmente a compra pública de forma linearizada. Não dá para pensar em marketplace com as mesmas regras, público com as mesmas regras de participação do marketplace privado, né? Concordo. Veja, Mercado Livre, por exemplo, cobra entre 18% e 25% do fornecedor, o que está sendo negociado ali dentro. Faça a conta, amigo. Sabe, é bizarro o número, é coisa demais. Então, isso não faz sentido nenhum usar nem paralelos a essa estrutura, sabe? A gente tem que entender a função pública disso, e eu falo isso com a tranquilidade de quem está dizendo de antemão que não vai fazer uma coisa que, em última instância, seria resultado para a gente, né? Porque a gente entende que não faz sentido para ninguém, muito menos para a nação. Então, deixa isso de fora e vamos discutir modelos que sim façam sentido do ponto de vista da plataforma, tá? E que tem que parar em pé. Eu entendo que precisa ter um modelo específico para isso. A verdade é que seria um modelo de negócio legítimo, inclusive no público, mas eu acho que no Brasil a gente ainda não está, digamos, não tem maturidade institucional ainda para não ver nisso um grande risco de problema de agência. Então, acho que hoje, pelo menos no primeiro momento, a melhor modelo. Porque, repetindo a velha frase de Friedman, né? Não existe almoço grátis, né? Tem custo. Sim, A questão é quem paga. Às vezes a turma não gosta quando eu falo isso, mas não existe plataforma pública. Essa plataforma pública é um nome, sei lá, que traz algo que não é verdadeiro.
pública no sentido que ela pertence ao público. Ok, existe plataforma pública, vou reformar. Existe plataforma pública, não existe plataforma gratuita. Aí Gratuita. Ok, melhor. Aham, faz existe, mais sentido. Aham. né? Existe plataforma pública, não existe plataforma gratuita. Alguém paga. A questão é quem deve pagar pela plataforma. No modelo da pública, entre aspas, gratuita, quem paga são todos os cidadãos, é o camelô, é o vigia que não sabe o que é licitação e está pagando igualmente ao fornecedor que tem 5 PJs na plataforma. Os dois pagam a mesma coisa. Né? É, quando você vai para o modelo de negócio da plataforma privada, quem paga? Quem usa a plataforma. Então, de certa forma, com a devida proporção, é mais ou menos a decisão do Estado de fazer uma concessão rodoviária. Ao invés de todo mundo pagar por aquela estrada, eu vou jogar para quem usa a estrada. Estrada. É o meu Né? modelo. É um excelente paralelo. É esse o negócio. Então, é uma visão. Eu lembro quando eu dava aula, e eu trabalhava em Recife e dava aula aqui em João Pessoa. Teve um período que eu fiz essa loucura, né? Então, eu viajava à noite correndo, a estrada nem duplicada era. E toda semana eu ia, sei lá, pelo menos fazer 4 vezes esse percurso, pelo menos 4 vezes esse percurso. E uma vez eu dando uma aula na Faculdade de Direito, falei sobre essa questão das concessões. E um aluno falou: olha, é um absurdo ter concessão para uma estrada. Eu disse: olha, é um absurdo. Quantas vezes você vai para Recife por ano? Ele disse: não sei, acho que umas 2 vezes por ano. Pronto, eu vou 2 vezes por semana. Não é absurdo que eu pague a mesma coisa que você para usar essa plataforma, essa estrada? Eu acho que é. Mas se você não acha, ok. E aí ele parou e disse: não, realmente. E eu acho que a alocação do custeio no fornecedor é a solução mais correta, e aí, na minha opinião, é politicamente correta num país como o nosso. A gente não é para jogar essa alocação de custeio para a sociedade em geral, que já é constrangida com tributação demais. Né? Joga para o fornecedor. E poderia ser, inclusive, teoricamente, poderia ser até com preço em participação no resultado, porém eu acredito, ou no cadastramento, né, na oferta, na venda, mas o problema é que acho que nesse momento a gente não tem ainda maturidade institucional para isso. Né? Algo talvez no futuro, mas agora realmente não dá. Mas deixa eu fazer uma outra pergunta, que eu sei que é uma pergunta que muita gente, acho que a Mi, quando estava falando agora há pouco, de Natal, né, falou em IA. Todo mundo só fala em IA. Né? As ferramentas, a gente já conversou, você entende muito mais disso do que eu, você que é da área entende muito mais disso do que eu. O uso de IA ele vem se intensificando, né? O ChatGPT e similares trouxe uma popularização dessa ferramenta, né? E não demorou, isso entrou também nas contratações públicas. Né? Entrou também nas contratações públicas. Já tínhamos isso de maneira mais clara nos órgãos de controle, agora até nos órgãos de operação, nos agentes públicos que atuam na fase de planejamento, na licitação. Então, a IA já está na nossa realidade. Certamente também já está na realidade do portal. Como é que o portal tem incorporado o uso da IA em relação à plataforma, em relação às rotinas? Em que áreas isso tem sido relevante ou mais relevante para vocês? É difícil dizer onde é que isso não está acontecendo, Rony, que é assustador o peso que isso tem. Por exemplo, o que a gente chama de fruta baixa, né? Fruta no galho baixo da coisa, é a identificação de oportunidade, tá? Porque, vamos lá, a gente tem aqui no portal de compras públicas hoje aproximadamente 11.500 oportunidades de negócio únicas todos os dias. Isso aí é o volume de itens ou lotes que são disputados todos os dias, na média, dentro do portal. Tá? São 400 e poucos processos eletrônicos diversos aí, com alguns com um volume de itens bem expressivo para chegar nesse número. E dentro dessa história, entender para quem que a gente avisa, né? Porque isso é uma coisa que a gente faz, o órgão publica um processo e a gente avisa para a base, para aqueles que assim demandarem, que isso é gratuito, tem um monte de coisa que é gratuita na solução para o fornecedor também, que tem aquela oportunidade. O melhor lugar para você esconder uma árvore, perdão, é no meio da floresta. Se você não tiver um filtro adequado para poder fazer essa triagem de fornecedores e deixar por conta do próprio fornecedor encontrar o que está acontecendo, a gente aumenta aquele índice de oportunidades que vai ficar sem
participante, exatamente por quê? Porque no meio da multidão a visibilidade de tudo fica cada vez mais difícil. Então, o primeiro ponto aí é buscar ferramentas para esse tipo de coisa. E elas estão evoluindo. A gente está usando isso desde 2023, elas estão caminhando muito. A gente começou com o óbvio, que era achar de forma mais assertiva a classificação adequada de cada coisa que está sendo licitada ali dentro. E a gente já passou para o ponto da similaridade. Exemplo grosseiro: se você vende prego, por que que você não está participando desse processo de parafuso aqui? Sabe? Não é, mesmo que a pessoa nunca tenha manifestado parafuso de forma explícita. A gente tem buscado esses itens dentro de uma mesma cesta, mesmo que a pessoa não tenha participado ativamente. Quando a pessoa participa de forma direta, em vários processos, a gente mesmo encontra na participação dela o caminho das coisas que interessam. Isso é uma coisa. Como todo mês se cadastram em torno de 4.000 empresas novas dentro da plataforma, tem um volume muito grande de quem não participou em nada ainda. O que que eu mostro para essa pessoa? Aí tem diversos desafios que a gente tem trabalhado. Esse é um ponto. Outro ponto, o tal do agente específico. A gente tem trabalhado na construção de agentes de IA para entender as regras de comprador a comprador, para tentar minimizar aquele desafio que a gente estava falando ali dentro, de ter dentro da mesma plataforma conjuntos de regras que são distintos. Entender dentro do sistema como é que está parametrizado aquele determinado comprador e criar uma ferramenta que auxilie a pessoa que está atendendo a dar uma orientação de acordo com a regra que está ali dentro. Isso é uma outra coisa que está em caminho. Não está em modelo de autosserviço, a gente já tem modelos caminhando para isso, que são bem importantes. Quando a gente fala em identificação de edital, sabe, de tradução automática de edital, tem um monte de coisa que a gente já está usando aqui dentro. Em duas frentes. Uma, como apoio àquele processo de classificação, o que está acontecendo ali dentro, o que tem nesse edital, para poder fazer uma espécie de agente do edital, alguém que traduza o edital em pontos objetivos para facilitar a leitura daquele documento. Esse é um ponto. Outro ponto que é tão importante quanto é o processamento posterior desse edital num cenário que a gente entende que é péssimo para a administração pública, que é o processo deserto. Esse processo não teve fornecedor. Por quê? Então, o trabalho de APA para, nesses processos específicos, passando desse filtro, não tem fornecedor aqui dentro, me ajude a identificar possíveis causas para isso. Tem avançado bastante para a gente tentar minimizar cada vez mais. A gente já tem esses indicadores a menos de 1% dos processos que acontecem no portal, dos itens disputados no portal. Mesmo que está perto de 1%, 0,83, se não me falha o último número no mês passado. Ainda assim, quando você calcula 0,33% de 11.500 itens, eu entendo que a gente tem muita coisa para fazer. Sabe? Ainda é percentualmente é baixo. Na hora que você transforma isso num número absoluto, ele tem um impacto muito significativo na compra pública. Esse percentual de 0,83% é de? Itens de disputa que terminaram desertos. Desertos ou fracassados. Tem ideia de quanto é que eu vi numa plataforma pública, que eu não vou falar o nome? Era 50%. Olha a diferença. Olha a perda de energia que se tem, né? Só 0,83%, puxa vida. Muito, muito, muito melhor. Muito melhor. Muito. Ainda assim, um problemão, cara. Porque a gente vê problema todo dia disso acontecendo, sabe? Isso é uma das coisas que a gente olha com mais atenção aqui dentro. Paralelo a isso, a gente usa e tem usado cada vez mais essas ferramentas para fazer uma coisa que cada dia que passa é mais complexo. É garantir a qualidade dessa informação que a gente está prestando para o nosso usuário, seja ele comprador, seja ele fornecedor, dentro dentro dos vários canais de atendimento que a gente tem. Então, a gente tem usado o IA para quê? Para monitorar essas chamadas e para entender problemas e desvios de qualquer natureza. Tá? Porque, amigo, só quem não erra é Deus. Então, dentro de uma estrutura desse tamanho, a gente sabe que algo pode acontecer. Então, o que que eu consigo fazer?
a gente está botando sistema de alerta, acompanhando a ligação em tempo. Por enquanto, eu estou tratando só as ligações encerradas, tá? E os demais. O desafio é ligação, tá? Porque quando está escrito é muito fácil mapear a resposta errada. Agora, a gente está botando aí tradução de áudio, tá? E tem alguns desafios para isso. Para validar isso, depois que a ligação foi encerrada, e o trigger é cá entre nós a avaliação, o tal do NPS, né? A nota que a pessoa atendida ali está dando no atendimento recebido, para entender o que, que aconteceu dentro desse problema. A nossa ideia é botar isso em tempo real para quê? Para poder acionar a supervisão. Quando a gente encontra uma ligação que está tendo algum tipo de atrito, algum tipo de não conformidade. A ideia é estar com isso rodando ainda esse semestre, para a gente conseguir validar esse tipo de coisa. Isso tudo para quê? Auditoria, cara, para a gente literalmente para governança, para a gente entender o que está acontecendo, para a gente conseguir melhorar processo, para a gente conseguir melhorar treinamento, e também para a gente desagravar cenários que não dependem do atendente. Por quê? Amigo, não tem um dia sequer que passa que alguém não entre em contato com a gente reclamando que não está conseguindo participar de uma licitação. Aí você vai ver qual é essa licitação e ela está encerrada há um mês, há 15 dias, foi ontem, sabe? E a reclamação vem. Tá? E a reclamação normalmente vem acompanhado disso, é um absurdo, eu teria dado um preço, um lance muito melhor, eu teria ganho essa licitação aqui, é um absurdo que eu não possa participar disso aqui agora. O processo já passou do momento, amigo, sabe? Isso acontece todo dia. E pergunta se o atendente que explica para a pessoa que não dá, tá? É bem avaliado, é bem recebido, ou é tratado com cordialidade quando esse não aparece. Não é, sabe? Então a gente sabe que a gente tem que conseguir separar os dois cenários, inclusive para ser justo com a nossa equipe de atendimento. Que uma coisa é quando ele pisa na bola, ok. Outra coisa é quando ele não tem o que fazer, tá? Ele vai tomar um zero porque não tem o que fazer, não é justo com ele. E são coisas que a gente está brigando muito para criar soluções alternativas eficientes. E, finalmente, a autosserviço. O que que eu consigo nisso tudo? Dar autonomia para o comprador fazer, para o fornecedor fazer, e por aí vai. Isso aí tem crescido bastante. Muito, muito interessante, meu amigo. Poxa, é um mundo de coisas. E olha que a gente não falou sobre um monte de assunto ainda que a gente poderia. Vamos deixar para uma outra live, para a gente. Vamos, até porque já deu mais de uma hora, né? Daqui a pouco nos cortam aqui, né? Do Instagram nos derrubar. Mas, assim, muito bom. Amigo, muita coisa que eu nem sabia, né? Realmente eu tenho acompanhado e estou ansioso para a gente ver o credenciamento mercados fluidos da plataforma, né? Pré-qualificação permanente, registro de preços, muita coisa que eu conversei com a equipe. Tenho certeza que o portal vai ter uma modelagem muito interessante, né? Na minha opinião, melhor do que as demais, né? Demais. Grato. Muito, muito obrigado por me permitir participar disso. Né? Eu repito, é muito bom estar com a sua equipe, porque eu vejo que é uma equipe sempre muito preocupada em entregar o melhor para os clientes, né? Para a sociedade. É uma preocupação com a sociedade, sobretudo. E isso me encanta. Né? Isso me encanta. Olhar não apenas o negócio, mas olhar também o que se entrega para a sociedade. E isso me encanta até pela minha origem enquanto servidor público. Tá? Então, para a gente fechar, meu amigo, como última pergunta, e aí agradeço, pessoal, as várias mensagens de parabéns que eu recebi, né? Vários professores que entraram aqui, Marquinhos, Berilo, Abimael, Carol Zancané entrou aqui também, muita gente boa que entrou, muito obrigado, tá? Mas para a gente fechar a nossa live de hoje, eu quero te perguntar qual a tua visão sobre o futuro na área das contratações públicas e das plataformas digitais. Eu sou um otimista. A gente está indo para o rumo certo. Abração. Perdão? O Vitor Amorim também entrou aqui, um abração, meu amigo. Ah, grande Vitor. Abraço aí também. Aliás, muita gente cumprimentou também, pessoal. Muito obrigado aí pelas palavras, pelo carinho, e pela troca, que a gente está aqui sempre buscando isso mesmo, né? Trocar ideias e literalmente é, consolidar conceitos e entender o que passa pela cabeça das pessoas a respeito do que a gente está falando, né? Não é só falar, não, é ouvir também e prestar atenção.
Cara, a gente tem que cantar parabéns também, dá, mas para você, eu acho. Não precisa, né? Deixa isso para um segundo momento. Graças a Deus, o pessoal da live vai me agradecer de não me ouvir cantando, mas você se sinta abraçado aí também, tá? Valeu. Mas voltando ao assunto plataformas, a gente caminha para um cenário onde a gente precisa. Que o maior desafio de todos nessa conversa toda é entender qual que é o papel de cada um e como é que a gente garante a governança desse processo. A lei nova fala de forma muito clara na possibilidade do uso da plataforma privada. Falta dizer qual é a garantia, qual é o formato de garantia que essas diversas plataformas privadas, seja a nossa, seja qualquer uma das demais, tem que dar para a sociedade para garantir que o processo aconteceu de forma lisa, transparente, ética, sabe? Clara, e que a gente fez o que devia ter sido feito. Não é só fazer certo, é fazer o certo certo. Então, isso falta. Então, a gente tem um desafio agora grande de regulamentação, que eu entendo que não pode ser só da plataforma privada, não, porque essa mesma garantia que eu estou falando aqui, e que eu entendo que é uma obrigação que a gente caminhe para o privado, também é uma obrigação para plataforma própria, que seria de um ente só, e para as plataformas públicas. Tá? O povo brasileiro tem o direito de saber que o dinheiro dele está sendo gasto através de um processo que teve tudo adequado nos quesitos que a gente trata como governança hoje. E falta esse ponto de amarração. Falta alguém regulamentar e dizer, olha, plataforma, me diga e me demonstre tais e tais pontos. A gente está aqui de peito aberto, sabendo que isso vai chegar, que é uma coisa que muito provavelmente ainda esse ano a gente vai ver a coisa caminhando nesse ponto, a plataforma a associação tem trabalhado diariamente em cima desse tópico. A gente tem enfrentado desafios diversos pelo país afora, mas eu sou um otimista. A gente vai caminhar isso para o rumo certo de uma maneira que garanta o que eu entendo que é mais importante, garanta a tranquilidade da população brasileira nesse processo de disputa, nesse processo de escolha do fornecedor, que isso foi feito com o melhor interesse público em mente, tá? Então, essa é a minha percepção do setor. Muito mais do que a gente falar em público e privado aí, a gente tem que falar em governança, e governança do processo como um todo, tá? Ponto um. E o ponto dois caminha em cima dessa questão desse jogo de regras. Rony, não tem como negar. Tem alguns pontozinhos da lei. Eu acho que deixar isso aqui amarrado só na regulamentação específica do órgão talvez seja pouco, né? E a gente já começa a ver, tipo, não ter desempate como opção, sorteio como desempate previsto na lei. Tem um monte de pontinho de amarração que faltou uma massa no New Beetle, sacou? Faltou aquele recurso eletrônico no Fusquinha arrumado que a gente tem, que eu entendo que é muito melhor que o anterior. Tem muita coisa boa. Mas que, vamos combinar, a gente passou 30 anos falando e arrumando a legislação anterior. Não vai ser muito diferente nessa, não. O que eu acho que talvez seja diferente é que ela não dure 30 anos. Eu acho que a gente vai ver atualizações, até por conta do avanço da tecnologia, mais rápidas do que a gente viu com as mudanças da 8666. Então, nesse enfoque é o que eu espero e que eu realmente acredito que a gente vai ver no futuro próximo. Meu amigo, eu também penso assim. Acredito que há uma lacuna, né? Há um vácuo, porque nós não temos, em tese, um órgão competente para uma agência competente para fazer essa regulação. Nós tivemos um movimento interessante do Tribunal de Contas da União nesse sentido, né? Trazendo algumas ponderações. Tem que ouvir também os outros lados, analisar dados, mas eu acho que o TCU está sendo prudente nessa caminhada. Espero que consiga auxiliar a separar o joio do trigo nesse mercado. Auxiliar também a plataforma pública, que faz um bom trabalho, né? Acaba sendo uma referência para as demais, e respeitar a liberdade que, como você disse, está na própria legislação. O próprio legislador deixou claro que eu posso sim ter plataformas privadas. Eu gosto muito desse modelo de plataformas, sobretudo para municípios, né? De plataformas privadas que sejam descentralizadas,
né, para que a gente não tenha grandes prejuízos à competitividade pela ampliação do custo de transação. Então, espero que esse debate, esse discurso caminhe para o aperfeiçoamento, como você disse, da governança das plataformas públicas ou privadas, né? E porque no final tudo isso vai ajudar a própria sociedade, né? Melhores licitações mais eficientes ajudam a própria sociedade. Quero te agradecer novamente pela Eu que participação. agradeço, foi Já ótimo. vamos deixar aqui vários assuntos para uma segunda live. Vou descer aqui, encontrar a minha mãe e meu irmão já devem estar lá embaixo para cantar parabéns, mas um abraço para você e para todos que vieram aqui nessa live. Uma grande alegria sempre nessa jornada fazer bons amigos, né? Isso é o que a gente leva de muito, muito, muito valioso, tá bom? Então, obrigado por tudo. Beleza. Com Deus, uma ótima semana para você e para todo mundo que participou da live. Até Maravilha. mais. Cara, parabéns mais uma vez. Vai curtir família, que nessas horas, ainda mais em dia de aniversário, abraço de família é tudo de bom. Vai lá que você merece demais, cara. Um abraço, Aproveita. irmão. Até mais. Abraço. Até mais.